Saúdos, irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo de nossas lições de Escola Sabatina. Que você, querido, seja bem-vindo e que todo esse trabalho que aqui seja feito seja unicamente para a honra e glória de nosso Deus. Desde já, querido irmão, quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu gostei aqui, porque o algoritmo do YouTube só entende que um vídeo é satisfatório e recomendável quando tem as suas curtidas. Então eu peço a vocês que deixem o seu joinha, tá bom? Pois é muito importante nós levarmos essa mensagem e essas mensagens ficar visíveis para outras pessoas. Você concorda comigo? Se sim, dá um like aí e vamos cada vez mais fazer com que nosso trabalho seja visto por mais e mais pessoas. Amém? Neste momento, queridos irmãos, antes de começarmos o nosso estudo, eu quero te convidar a inclinar o seu rosto e neste momento fazermos uma oração ao nosso Deus. Vamos lá. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos que nos concede e a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui estudando a Tua Palavra. Abençoa, Pai, com Teu Santo Espírito a cada um dos internautas aqui que está ouvindo essa mensagem, aqueles também que vão ter o desejo de ouvir pela primeira vez, que o Teu Santo Espírito os abençoe. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos prontos aí para o mais estudo da nossa lição, como a menina de seus olhos, a qual estaremos hoje na lição de número 5, para o sábado 31 de julho de 2021. E tem como título essa lição, o pacto de Deus com seu povo. Sim, meus irmãos, Deus ele tem um pacto estabelecido para que o povo, pela obediência, possa estar aí fazendo a vontade de nosso Pai. E hoje vamos falar de um pacto que foi feito ali com o povo de Israel ali no deserto. E vamos entender como foi que isso aconteceu e todos os detalhes para mim e para você nessa oportunidade, tá bom? Vamos lá, a introdução dessa lição, que a mesma diz assim. Lemos em Êxodo 19, versículos 4 e 8. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Maravilhosa condescendência. Deus propôs fazer dos israelitas a sua propriedade peculiar, se obedecerem à sua lei e glorificarem o seu nome. Aqui, meus irmãos, vemos uma introdução bastante interessante, o qual vem falando de uma nação eleita, uma nação peculiar, que Deus escolheu para que esse fosse representante da sua voz na terra e levasse essa mensagem a muitas outras pessoas. E é por isso que essa mensagem hoje chega a cada um de nós. Amém? E agora, meus irmãos, vamos à primeira pergunta dessa lição, que diz assim: embora ainda não estivesse vivo, quem foi incluído num pacto entre Deus e Abraão? Quando chegou o momento propício, o que ofereceu o Senhor ao seu povo? Irmãos, para nos ajudar a responder essa pergunta, eu convido aí o nosso irmão Sandiel Maravilha, que vai colaborar conosco. Desde já, irmãos, tem uma ressalva aí nessa pergunta, que ela está aí na hora da tradução, né? Do espanhol para o português, esqueceram algumas letrinhas aí e deu um outro sentido aí a resposta. Mas agora ficou claro, tá bom? Então que o nosso irmão Sandiel vai falar um pouco mais sobre isso e nos aclarar nessa resposta. Irmão Sandiel, é contigo. Saudações fraternais, meus queridos amigos, que a paz e a graça de Deus seja com você. Eu fico muito feliz que o irmão Wilton me deu essa oportunidade de estar junto com você e que você também possa estar aqui junto conosco, estudando essa lição maravilhosa, dedicando esse momento para Deus, dedicando esse momento para recapitular a lição, meditar nela, estar se preparando para que no sábado possamos junto entre os irmãos conversar, expor nossos pensamentos, falar sobre a palavra de Deus. A lição que vamos estudar
nessa semana é interessante porque é uma lição que vai nos colocar no contexto da lição em geral. A lição em geral vai falar sobre o cuidado que Deus tem pelo seu povo. E essa lição em específico, ela vai também tocar um ponto que foi o começo desse pacto. O começo do pacto com Deus e seu povo, como foi esse pacto, em que momento aconteceu, como ocorreu tudo isso, o que é esse pacto. Por isso é uma lição bem importante e é necessário prestar muita atenção. Vamos então à primeira pergunta. E antes de responder essa pergunta, é necessário uma coisa, ok? Que é necessário colocar atenção. Na pergunta, sabemos que a lição é uma lição bem grande, há várias perguntas, vários textos, vários comentários bíblicos e comentários também do testemunho, mas às vezes acontecem alguns erros de tradução, principalmente nas perguntas, porque aqui os textos bíblicos e os textos dos testemunhos são textos que já estão feitos ali, já são traduzidos. Agora, nas perguntas, principalmente, ocorrem alguns erros de tradução. E nessa primeira pergunta ocorreu um errinho, talvez por uma letra que deixou essa pergunta um pouco confusa. Eu percebi também, e alguns irmãos perceberam, a direção me passou esse erro, e estamos passando neste momento para que você possa corrigir na sua casa e também avisar para a igreja, para que a pergunta possa ficar mais clara. Ela pode ser entendida, talvez, sem essa correção, mas é necessário fazer, ok? Diz assim, embora ainda não estivesse vivo, até aqui está bem, aqui é o negócio. Quem incluiu o pacto entre Deus e Abraão? Então, às vezes, fica como se fosse quem incluiu, fica algo meio vazio, né? Então, o correto aqui seria, embora ainda não estivesse vivo, quem foi incluído no pacto entre Deus e Abraão? Ou a quem incluiu no pacto entre Deus e Abraão, ok? O correto seria, então, embora ainda não estivesse vivo, quem foi incluído no pacto entre Deus e Abraão? Então, corrija aí na sua lição, anote em cima com uma caneta, um lápis, embora ainda não estivesse vivo, quem foi incluído no pacto entre Deus e Abraão? É como se fosse aqui, estivesse dizendo que personagem foi incluído, que pessoa, nesse caso, quem em especial foi incluído no pacto entre Deus e Abraão. Perfeito? Essa é a correção só. Talvez aí porque de uma palavrinha, uma letrinha ficou meio confuso. Então vamos à resposta. Quem foi incluído? Que personagem foi esse que esteve entre o pacto entre Deus e Abraão? Vamos aos textos bíblicos. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, diz: estabelecerei a minha aliança. Atenção. Entre mim e ti e a tua descendência. E estabelecerei a minha aliança entre mim, Deus está falando, entre ti, Abraão, e a tua descendência, ou seja, a descendência de Abraão, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Sabe o interessante, meu querido irmão, ou irmã que está assistindo, é que essa palavra que está se referindo aqui, a descendência, é a mesma palavra que é utilizada em um texto, em alguns capítulos antes de Gênesis. No capítulo ali que Adão e Eva eles pecam, e depois de pecar, o Senhor passa as consequências do pecado para eles, e a consequência entre Eva e a serpente, Deus fala assim: e porém inimizade entre ti, a serpente, e a semente da mulher, e a descendência da mulher. Ou seja, a palavra ali, traduzida como descendência da mulher, ela também pode ser traduzida como semente, algo específico. Ou seja, semente ou descendência. E a mesma palavra aqui que pode ser traduzida como entre ti e a descendência de Abraão, ou a semente de Abraão. Essa palavra em específico, a irmã Ellen White, ela aclara, e ali ela deixa bem claro que aqui se refere, e é uma das primeiras formas de citar alguém especial que ia vir da descendência de Abraão, que ia vir da descendência também da mulher, que nesse caso sabemos que a serpente significava a igreja, e a mulher significava, a serpente significava, falando besteira, a serpente significava ali a Satanás, e a mulher significava a igreja. E essa semente simbolizava alguém que ia vir da descendência dela. É alguém em especial. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa também que ia vir da descendência de Abraão, da semente de Abraão? Nós sabemos que nada menos que é o nosso Senhor Jesus. O nosso precioso Jesus, o nosso homem-Deus, 100% homem, 100% Deus, que veio da descendência de Abraão, a descendência de Jacó, a descendência de Judá, e ele veio aí como um leão da tribo de Judá, por essa mesma descendência, para mostrar diante dessa profecia, da profecia de Gênesis 3, da profecia que vem de diversas profecias bíblicas, representando alguém que ia vir especial. E esse alguém era Jesus, era ele. Então, quem foi incluído nesse pacto entre Deus e Abraão? A semente, a descendência de Abraão, e podemos colocar como nosso Senhor Jesus. E vamos ver que papel, em especial, desempenha Jesus
nas próximas perguntas, ok? E a segunda parte diz, quando chegou o momento propício, o que ofereceu o Senhor ao seu povo? O que o Senhor ofereceu ao seu povo? E diz o texto, agora, pois, sede diligentemente, ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Vemos aqui, então, que o Senhor ofereceu uma oportunidade, ofereceu um momento, ofereceu um pacto e uma aliança entre Deus e entre o povo. É essa aliança, esse pacto, isso que Deus ofereceu, caso o povo obedecesse e aceitasse, nesse caso, as diretrizes desse pacto, que já vamos ver quais são. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, ele escolheu então esse povo de Israel como depositário das suas bênçãos para ser luz ao mundo. E como depositário dessas bênçãos, o povo ele tinha que ser luz, e os resultados e as consequências dessa luz de ser um povo abençoado ia vir. E veio desde que o povo esteve baixo às mãos de Deus e não se afastou. Então, na continuação da lição, vamos ver nas outras perguntas algo mais sobre esse pacto, ok? Então, muito obrigado, irmão Wilton, por esse momento. Que a paz e a graça de Deus seja com vocês. Muito obrigado, irmão Sandiel, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, meu irmão, no teu ministério e que o irmão possa ter sempre o desejo de estar colaborando aqui, nos ajudando e elucidando aí cada resposta das lições de Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, queridos. E aqui, meus irmãos, a gente já viu e foi deixado bem claro pelo nosso irmão Sandiel. Embora ainda não estivesse vivo, quem foi incluído? Aqui no Brasil falamos muito de descendência, mas aqui na língua espanhola, né, principalmente nesse ponto, quando fala-se um pouco da semente. Que semente é essa que viria? O irmão Sandiel deixou bem claro que é o próprio Cristo Jesus que viria da descendência dessa semente de Abraão. E não só isso, meus irmãos. A gente pode ver aí, quando chegou o momento propício que ofereceu o Senhor ao seu povo, deixou bem claro, Deus ofereceu uma aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Irmãos, a gente pode ver aqui que Deus escolheu o povo de Israel, o povo de Abraão, ao qual tivesse uma grande nação, e essa nação seria o representante de Deus na terra, a qual seria o responsável de todas as outras nações terem o conhecimento desse Deus e assim vierem adorar o verdadeiro Deus. Aqui a gente vê a primeira resposta dessa lição. E que Deus nos abençoe para que a gente possa estar aprendendo mais e mais. Vamos aí ao primeiro subtítulo da lição, que diz assim: um pacto de promessas. E a segunda pergunta diz dessa maneira: o que incluía o pacto de Deus com Abraão? Além de promessas que se fizeram, que provisões acrescentou o Senhor ao pacto feito com Israel? Vamos lá nessa resposta e eu responderei para cada um de nós. E aqui podemos ver, meu irmão, o que era incluído nesse pacto de Abraão. A gente vê bem claro aqui na notinha, principalmente em Gênesis 2:7, 17:2, que diz assim, ó: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Olha só, meus irmãos, essa nação, essa semente, essa descendência seria muito grande. E a palavra do Senhor diz que eles seriam multiplicados grandissimamente. Então, essa é a primeira resposta que entendemos. E aqui, além das promessas, que provisões acrescentou o Senhor ao pacto feito com Israel? Olha que bênção também Deus estava escolhendo para essa nação, a qual eles não iam ficar sem líderes religiosos ou pessoas que pudessem dirigir. Olha o que diz: toda a terra de Canaã, e diz mais aqui, ó: pois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Além deles ser uma grande nação, ser multiplicada, toda a terra de Canaã, perpetualmente, por possessão, seriam deles, e Deus seria o seu povo. Mas ainda respondendo um pouco aí também dessa segunda parte, que é uma propriedade muito interessante, que diz assim, ó, lá em Êxodo 19, versículo 5 diz: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Olha que bênção, meus irmãos. Além de ter uma grande nação, além de ter toda a propriedade aí de Canaã, e Deus, por
perpetualmente estar com eles, aí está a sua presença, e tudo seria aí do povo de Israel. Além disso, irmãos, eles teriam um reino sacerdotal, um povo santo do Senhor. Irmãos, com bênçãos é que o Senhor estava oferecendo ao povo de Israel. E essas bênçãos, irmãos, eram grandes, a qual eles só deveriam fazer o quê? Ser obedientes. E aí, o que é que acontece? Vamos ver um pouco antes da nota para entendermos. Na notinha diz uma parte muito interessante assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só, irmãos, aqui nessa parte tem uma condição. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto. Tudo isso, todas essas bênçãos que Deus estava oferecendo, seria do povo de Israel. Seria a nação peculiar do Senhor. Mas a gente vai ver o que é que aconteceu. Se eles continuaram sendo, mas aqui a gente já sabe que eles não continuaram fazendo a vontade de Deus. Assim como muitos que se dizem ser de Cristo, que servem a Deus, não cumprem os requerimentos da vontade do Senhor. Pois, quando se fala, principalmente em guardar os mandamentos de Deus, muitas pessoas dizem que não precisam ser guardados. Mas quando a gente busca na palavra do Senhor, tem um texto que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E muita gente só sabe dizer que ama a Deus, mas guardar os seus mandamentos diz que não serve. E aí fica complicado. Pois muitos que dizem que conhecem a lei, que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E aí a gente já vê nos dias de hoje também a situação em que o povo de Israel estava e o povo de hoje também está dizendo que está fazendo a vontade de Deus. Algo para nós abrirmos os olhos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos agora à terceira pergunta dessa lição, a qual vou deixar aqui, convidar aqui a nossa irmã Lucimara para responder conosco. E a pergunta diz assim: irmã Lucimara, o que o povo respondeu às bênçãos feitas pelo Senhor através de Moisés? O que eles prometeram depois de ouvir as santas leis, condições e promessas? Irmã Lucimara, lá de Valença, vai colaborar conosco. É contigo. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? É sempre bom, é sempre gratificante poder contribuir com trabalhos construtivos e com ações positivas. E uma dessas é o compartilhamento da lição, semanalmente pelo obreiro Wilton, antes mesmo da gente socializar no templo. E é um momento que nos permite estar juntinho de nossos irmãos, ainda que distante. E hoje eu estou responsável por compartilhar com vocês um pouco do meu entendimento referente à terceira pergunta da lição. E os versículos para a base da nossa compreensão se encontram no capítulo 19 de Êxodo, versículo 7 e 8, e também capítulo 24, versículo 3. E eles dizem o seguinte: E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as coisas do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Percebemos aqui a resposta imediata, de Israel. A resposta firme, a resposta aparentemente confiante. Porém, semanas após, veremos ações totalmente contrárias. Israel, vindo de um histórico de pecado, vindo de um histórico de corrupção, um histórico de idolatria no Egito, eles não entenderam o poder divino, eles não entenderam a magnificência da divindade de Deus. Eles estiveram presentes no momento em que Deus desceu no Sinai. Eles viram o monte fumegar, eles viram todos os trovões, eles ficaram aterrorizados, ficaram estarrecidos.
mas ainda assim, isso não foi suficiente para que eles avaliassem suas debilidades e seus pecados. E por se sentir autoconfiante, por se sentir seguro em forma humana, em forma carnal, eles falaram a partir de seus corações enganosos. Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Porém, como já disse, são palavras dos lábios para fora. Eles não se colocaram num lugar de totalmente dependente de Deus. Eles não entenderam que precisariam se colocar num lugar propício, tanto para as bênçãos quanto para as promessas de Deus. E por um momento se pegaram, eu diria assim, pensando e capazes de guardar, de obedecer à lei de Deus. Porém, posteriormente, eles conseguem vislumbrar e visualizar seu próprio pecado, sua própria fraqueza, seus erros, e assim buscam a dependência de Deus, buscam a justificação, eu diria, de Jesus Cristo. Eu vou ler uma parte para vocês aqui, um tópico de um texto bastante interessante que se encontra no livro Patriarcas e Profetas, página 330, e diz o seguinte: não poderiam esperar o favor de Deus mediante um concerto que tinham violado, e agora, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado no concerto abraânico e prefigurado nas ofertas sacrificais. Agora, pela fé e amor, uniram-se a Deus com seu libertador do cativeiro do pecado, como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam então preparados para apreciar as bênçãos do novo concerto. Então vemos aqui que após Israel dizer um sim, dizer um tudo faremos, tudo quanto o Senhor ordenou nós faremos, eles caíram em pecado novamente, adorando o bezerro de ouro que eles mesmo pediram para que fosse construído. Semanas após essas palavras sair da boca do povo, eles caíram novamente no pecado da idolatria. E assim eles perceberam que precisariam depender totalmente de Deus e buscar dele a força para obedecer e para se colocar no lugar propício de usufruir as bênçãos e promessas que nós sabemos que são condicionais. Continuando, o texto diz o seguinte: as condições do velho concerto eram: obedece e vive, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Mas maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas, promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-los à harmonia com os princípios da lei de Deus. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Percebemos aqui que Israel, ele se deu conta, depois de prometer a Deus que faria todas as palavras que o Senhor tinha dito, depois de ver toda a manifestação do poder de Deus e depois de perceber o quão débil, pecadores e frágeis, pequeninos e fracos eles eram, eles se voltaram para Jesus Cristo. Eles entenderam que para fazer a vontade de Deus não é necessariamente usar suas próprias justiças, mas buscar de Deus a devida capacitação. E eles entenderam e passaram a depender totalmente de Deus no que concernia a guardar as suas leis, guardar os seus mandamentos. E assim obtiveram progresso. A mesma situação pode ocorrer com nós hoje. Prometemos diversas coisas para Deus, principalmente no nosso ato de conserto público, e corremos um grande risco
está procedendo da mesma forma como Israel, dizendo com uma boca e, um ditado popular, né? Desfazendo com as mãos. As nossas ações contam muito. Não deve contar para os homens, deve contar única e exclusivamente para Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem cria em nós tanto o querer quanto o efetuar. E se formos totalmente dependentes de Cristo, se entendermos que sem Ele nós não somos, não fazemos e não podemos nada, estaremos nos colocando num lugar propício para que Deus Ele nos abençoe e que Ele faça por nós. São essas minhas reflexões, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de nós e que o Senhor nos fortaleça em seus caminhos, nos reavive dia após dia e possa restituir em cada um de nós o nosso primeiro amor e que jamais ele venha a falecer. Muito obrigado, irmã Lucimara, pelo teu aporte. Que Deus te abençoe sempre. E que a irmã, quando tiver a oportunidade e o desejo de colaborar conosco, que Deus possa te abençoar mais e mais. Saudações aos nossos irmãos aí de Valença, na Bahia, tá bom? Aqui, meus irmãos, a gente viu a resposta da irmã muito bem respondida, a qual fica claro o que é que deveria o povo de Deus estar fazendo. E olha só, o que o povo respondeu às bênçãos feitas pelo Senhor através de Moisés, no ápice, juntamente em coro, eles responderam que faria o quê? Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Olha só, que bênção. Eles disseram que iam fazer isso. Mas aí diz mais, o que eles prometeram depois de ouvir as santas leis e condições e promessas, mais uma vez, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Olha, irmãos, o pacto estava feito, Deus tinha dado a ordem, Deus tinha dado aí o que eles tinham que fazer, e o povo agora, em comum acordo, acaba dizendo que nós faremos. Olha aí, mas será, irmãos, que eles fizeram? Será, irmãos, que eles andaram nos caminhos de Deus? A irmã Lucimara deixou isso bem claro para nós. Assim como muitos que se dizem aceitar a Cristo, por muitas vezes acabam abandonando, assim também foi o povo de Israel. E é triste, meus irmãos. A irmã deixou bem claro essa situação. Mas que Deus possa nos dar força e garra, para que quando a gente aceitar ao Senhor, possamos continuar em seus caminhos. Amém? Que Deus nos abençoe. Então vamos, irmãos, à quarta pergunta nessa oportunidade. Que a quarta pergunta diz assim: depois de dar pela segunda vez seu consentimento e expressar sua vontade de obedecer, o que construiu Moisés? Porque também construiu 12 colunas e escolheu líderes das 12 tribos para oferecer sacrifícios ao Senhor. Para nos ajudar nessa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Josenildo, também de Valença, Bahia, que vai colaborar conosco. Irmão Josenildo, é contigo. Olá, queridos irmãos. Paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos. Nessa oportunidade vou estar respondendo a quarta pergunta da nossa lição de escola sabatina, que diz o seguinte: depois de dar pela segunda vez seu consentimento e expressar sua vontade de obedecer, o que construiu Moisés? E a outra pergunta: por que também construiu 12 colunas e escolheu líderes das 12 tribos para oferecer sacrifício ao Senhor? Então, depois do povo dar esse consentimento, pela segunda vez, que Moisés, diz Êxodo 24, do 4 ao 6, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor, sacrifício pacífico de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue expandiu sobre o altar. Então, aqui na nossa nota, ela fala um pouco da segunda questão, da segunda pergunta, que é do povo ali das 12 tribos. Eles diz porque também construiu 12 colunas e escolheu líderes das 12 tribos para oferecer sacrifício. Então, ali, eram as 12 tribos e ali
eu consegui entender que era um pacto que estava fazendo e cada tribo tinha seu líder, né? Então, aquele sacrifício ali foi um pacto que eles fizeram com Deus ali, com Deus, pela a promessa que ele estavam fazendo de agora cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha mandado. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Muito obrigado, irmão Josenildo, pela tua presença aí conosco. O irmão aí, bem a natureza, fazendo aí esse trabalho para nós. Que Deus te abençoe em todo o teu trabalho. Que te dê força, irmão, para continuar aí levando a mensagem do Senhor e colaborando conosco aqui nessa mensagem. Que Deus te abençoe, querido. E aqui, meus irmãos, vimos aí mais uma resposta desta pergunta, dessa lição de escola sabatina. E vamos deixar mais claro aí um pouco sobre o que foi respondido. Vamos lá. Depois de dar pela segunda vez seu consentimento, expressar sua vontade de obedecer o que construiu Moisés, Moisés construiu o quê? Um altar. O irmão Josenildo já deixou bem claro. E edificou um altar ao pé do monte. E diz mais, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E a segunda parte diz, porque também construiu 12 colunas e escolheu líderes das 12 tribos para oferecer sacrifício ao Senhor. Irmãos, isso é bem claro, porque levantou essas 12 colunas, porque dos representantes, as colunas representavam aí as 12 tribos de Israel, as 12 tribos a qual tinha feito o pacto com o Senhor. E aqui tem algumas singularidades muito interessantes que devemos entender aqui, principalmente nessa nota, que diz assim, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. O que significa isso? Significava a consagração do corpo, mente e alma a Deus, do povo de Israel, que deveria estar aí juntos nesse pacto fazendo a vontade do Senhor. Não só de mente, não só a Deus, mas sim de corpo, alma e espírito fazendo toda a vontade do Senhor. É isso que significa quando espargiu o sangue sobre o altar. E ali ainda diz mais, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, falaremos e obedeceremos. Então tomou Moisés outra parte do sangue e aspergiu sobre o povo. E o que significa isso, meus irmãos? Mediante esse ato que foi feito aí por Moisés, significava que o sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, Deus aceitava como seu tesouro especial. Era uma consagração. Todo esse trabalho que estava sendo feito aí para honrar o nome do Senhor e ficasse ratificado todo o trabalho que Deus estava fazendo neste pacto com o seu povo. Meus irmãos, é muito conhecimento e dá mais e mais vontade de estar estudando mais e mais essa palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, se der mais vontade, vamos estudar um pouco mais. O segundo subtítulo da lição diz assim, abrangendo a todos. A quinta e a sexta pergunta, eu quero deixar aí com os nossos irmãos de Portugal. O nosso irmão Alisson Maravilha e a sua esposa, Jahaira Vasco, que vai trabalhar conosco nessas respostas. É com vocês, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. Quero agradecer a oportunidade também de estarmos aqui. Agradecer ao irmão Wilton pelo convite. Deus possa abençoar também o seu trabalho diante desse departamento. E nos foi incumbido a pergunta de número 5 e também a pergunta de número 6. E o subtítulo da pergunta número 5 diz, abrangendo a todos. Que diz assim, por que você acha que era necessário fortalecer o pacto entre Deus e o homem, em vez de simplesmente fazer promessas mútuas? Porque tudo foi escrito em um documento chamado o Livro da Aliança e apresentado ao povo pela segunda vez? Amém. Em Éxodo 24:7 diz, e tomou o livro da aliança, o leu e aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, falaremos e obedeceremos. Então, por que era necessário fortalecer este pacto de Deus com o homem? Porque
Él, en la primera vez, él le había llamado ao povo y había dicho, ¿vocês van a obedecer? Y ellos respondieron, sí, obedeceremos. Mas o povo evidentemente no conocía su corazón y no conocía también la profundidad de esta ley y de este poder que la tenía, ¿no? de mostrar al pecador. Entonces ellos con suficiencia propia, ¿no? Ellos falaron, sí, hablaremos. Entonces el Señor ve que es necesario hacer un recordatorio, porque muchas veces nos también en nuestra vida privada podemos en un momento, y esto para ejemplificar, ¿no? En un momento de tristeza, de dolor, de prueba, nos podemos decir, ay Señor, yo te prometo, prometo. Mas cuando pasan todas estas cosas, muchas veces vemos que podemos alejarnos de Dios y muchas veces hasta de la iglesia, ¿no? Si el Señor provee esta bendición, más nos tendemos a esquecer. Entonces por eso yo acho que fue necesario, por eso yo pienso que fue necesario que fique escrito. Porque en el entusiasmo del momento, el pueblo falou, sí, faremos, y haremos. Como este pueblo era tan humano como usted y yo, mi querido hermano, entonces nuestro espíritu, como dice también la Biblia, está siempre dispuesto para hacer las cosas, mas nuestra carne es fraca. Y vemos que ellos volvieron a repetir y ellos volvieron a decir, sí, obedeceremos. Mas también tenemos esta esperanza y tenemos un nuevo pacto. Y este pacto sí tiene suceso. ¿Por qué? Porque es cumplido con la propia sangre, no es cumplido con nuestra fuerza, sino es cumplido con ¿quién? Con la sangre de Cristo. ¿Pero para quién? Y aquí en la nota él le dice que todo el favor de Dios siempre era condicionado ¿a qué? A la obediencia. El Señor para presentarles la ley no dijo, yo voy a dar la ley y ustedes van a obedecer y de esto no. Él le preguntó y así también pregunta para ti y para mí. O que en la nota dice, en su concerto Dios incluye a todos los que le obedecen, a todos los que practican justicia y juicio y desviado a su amado de practicar algún mal. Entonces las buenas nuevas es que nosotros también podemos ser incluidos en este pacto, mas no aprendiendo de este error pasado y que nos podamos decir no en nuestra fuerza, sino Cristo viviendo, morando en nos, entonces nos vamos a poder cumplir esta ley por medio de Él, mediante Él. Então vamos a la sexta pergunta que dice, a ratificação do pacto foi feita através da rúbrica ou assinatura como fazemos hoje, ou ocorreu de uma maneira muito solene e sagrada, ou que implica o fato de que Moisés aspergiu tanto o livro da aliança como o povo com o mesmo sangue? Aqui é posto dois versículos, né, de Êxodo 24:8, que diz, então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E Hebreus 9:18 e 20, por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e a dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então aqui, Deus escolheu um povo, né? Entre todos os povos, Deus escolheu um povo para si. E esse povo, Deus exigiu uma única coisa, obediência. Esse povo tinha que ser obediente. E vemos dos nossos antepassados que o homem ele é muito inconstante, né? Sempre promete uma coisa, mas na hora de cumprir não cumpre. Promete novamente e não cumpre. E já vinha
tendo essas situações já entre o povo de Deus, né? De sempre prometer e não cumprir. Então aqui Moisés, mais uma vez, ele ratificou, né, esse pacto entre Deus e o seu povo. E aqui a pergunta vem até fazendo um paralelo, né? Hoje nós fazemos um pacto, um contrato, alguma coisa com assinatura, né? Nosso nome, ali está o nosso pacto entre duas pessoas, tem ali um contrato, a pessoa assina. Antigamente não era feito assim, antigamente era feito através de sangue, né? O pacto era feito através de sangue. Existe até relatos de situações de pessoas que bebiam sangue, né, para firmar este pacto. Então tinha que ser mesmo um pacto de sangue. Então aqui, por esse motivo que Moisés, ele pegou ali o sangue desses animais e aspergiu no povo e aspergiu também sobre ali esse livro, né, para fechar, né, esse pacto entre Deus e o seu povo, né? Que antes de dar a ley de Dios y escribir en los corazones de él esparció la sangre, ¿no? Y la sangre significaba también limpieza do pecado y consagración a Dios. Entonces también Dios eso fez con nosotros antes de hacer este pacto de bautismo y de aceptarlo a Él. Él empieza primero en nuestro corazón a limpiarnos del pecado. Sim, o sangue sempre teve como se fosse era um forte indício muito grande, né, antigamente. Sempre se usava sangue, né, como ali no tabernáculo ali, os sacrifícios sempre estavam envolvidos com sangue, né? E aqui, por quê? Porque o sangue tinha um grande significado naquela época. Hoje já não tem mais esse grande significado, mas naquela época havia esse grande significado do sangue, né? Então por isso que Moisés traz mais uma vez a consciência do povo sobre esse pacto que tinha que haver entre Deus e o seu povo, né? E ele fez através do sangue, por conta que havia muito forte esse significado do sangue entre o povo. Amém. Amém. Agradecemos ter a oportunidade, que Deus possa abençoar a todos e até a próxima. Muito obrigado, família aí, maravilha, né? Que Deus nos abençoe. Irmão Alisson, que Deus te abençoe sempre. Irmã Jahaira, muito obrigado por mais uma vez estar colaborando conosco aí, respondendo essas perguntas. Que Deus nos abençoe e que mais e mais possamos ter o desejo de estar crescendo em conhecimento e compartilhando esse conhecimento com outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe. Aí, queridos irmãos, vimos aí as respostas da quinta e sexta pergunta, muito bem respondida pelos nossos irmãos. Eu quero deixar um pouco aqui da nota da quinta pergunta, que diz assim, ó. E quando poucos dias mais tarde a lei de Deus foi proclamada no Sinai, e instruções adicionais na forma de estatutos e juízos lhe foram comunicadas por intermédio de Moisés, os israelitas. A uma só voz haviam prometido: todas as palavras que o Senhor tem falado, falaremos. Olha só, eles tinham prometido, meus irmãos. E é por isso que nesse ato acabaram fazendo o quê? Um pacto. A irmã deixou bem claro quanto a isso. Eles fizeram um pacto com o Senhor, mas tem uns problemas. Às vezes, muitas vezes fazemos promessas e não cumprimos. E essa nação também não foi diferente. E a gente vai vendo o que aconteceu. Como disse o irmão Alisson, né? Lendo aqui, né? E na sexta pergunta, e eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Deus, ele deixou aí algumas partes do pacto, o que o povo deveria estar fazendo. E o pessoal, ao ouvir essas palavras por Moisés, que eles falaram, aceitamos e falaremos. Então foi feito aí o sacrifício e foi feito um pacto de sangue, porque assim era feito. Era um pacto de consagração desse povo a estar fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, a gente vê aí bastante conhecimento nessas respostas e que Deus possa nos abençoar para que possamos ter o desejo de estar fazendo um pacto com Deus e entendendo o pacto que o Senhor quer fazer conosco,
pelo sangue do seu Filho que foi derramado por nós. Que possamos ter um desejo agora de olhar para Cristo e confirmar nosso pacto cada dia, sem afastar do pé do Senhor. E mesmo que a gente afaste, mesmo que a gente caia desse pacto com Deus, que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Que possamos levantar e estar firmes fazendo a vontade de nosso Pai. Pensa nisso, queridos irmãos. Temos um pacto. A gente já sabe a história, a gente já sabe o que aconteceu. Então devemos nos esforçar mais e colocar nossos joelhos ao chão e estar sempre vigiando e orando ao nosso Pai para que a gente não venha desfalecer nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, ao último subtítulo dessa lição que diz assim: uma aliança real selada com sangue. E a sétima pergunta diz assim: o que experimentaram os líderes de Israel depois que se completou o pacto entre Deus e seu povo? Da mesma forma, o que aconteceu depois que Jesus se referiu ao seu derramamento de sangue do Novo Testamento? Para nos ajudar nessas respostas, eu quero convidar aí, lá em São Paulo, novamente, a nossa irmã Késia Gomes, que aqui estará conosco nessa oportunidade. Irmã Késia, é contigo. Olá a todos os irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês, amém? Agradeço a Deus mais uma vez pelo privilégio de poder participar de mais um estudo de Escola Sabatina. Agradeço também ao irmão Hilton pelo convite. Bom, cabe a mim responder a pergunta de número 7, que tem como subtítulo uma aliança real selada com sangue. A pergunta diz assim: o que experimentaram os líderes de Israel depois que se completou o pacto entre Deus e seu povo? Da mesma forma, o que aconteceu depois que Jesus se referiu ao seu derramamento de sangue do Novo Testamento? Aqui no livro de Êxodo, verso 24, versículo 9 e 11, diz assim: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Aqui quer dizer, que eles viram a glória de Deus, E aqui na nota diz assim: antes disso, se tivesse contemplado uma glória tão sagrada, não poderiam ter vivido, porque não estavam preparados para isso. Mas as exibições do poder de Deus encheram-nos de temor e os levou ao arrependimento de suas transgressões passadas. Por isso eles, aqui diz que eles comeram e beberam, E a segunda parte da pergunta, aqui no livro de Mateus, verso 26, versículo 26 a 28, diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, Então, quando ele se refere aqui sobre o derramamento de sangue do Novo Testamento, foi quando ele deu a ceia, a Santa Ceia, que também é uma aliança, que a gente faz com o Senhor, Deus, ele é fiel, em cumprir todas as alianças, que faz conosco. Mesmo que tudo diga que não é possível, mas temos que confiar nesta aliança. Deus, ele nos abençoa em todas as áreas das nossas vidas, E nós temos que ter fé e obedecer, Que Deus, ele possa nos abençoar a cada dia. Amém? Muito obrigado, irmã Késia, pela tua participação. Que Deus te abençoe a você e sua família. Saudações aos nossos irmãos aí de São Paulo e que possamos ter sempre o desejo de estar aí compartilhando o conhecimento, da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe sempre. E aqui, meus irmãos, ratificando o que a irmã acaba de falar, confirmando o que ela acaba de falar,
O que experimentaram os líderes de Israel depois que completou o pacto? Eles tiveram aí uma visão e viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Que coisa interessante foi visto aí com esses líderes. Meus irmãos, isso é para confirmar o poder de Deus. E aqui diz mais, da mesma forma, o que aconteceu depois que Jesus se referiu ao seu derramamento de sangue do Novo Testamento, que devemos fazer o quê? Olha o que diz Mateus aí novamente, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Meus irmãos, que eu e você possa estar fazendo esse pacto com o Senhor. Através do batismo, quando aceitamos verdadeiramente a Cristo Jesus e avisamos a todas as pessoas que aceitamos isso, na Santa Ceia, meus irmãos, que possamos participar desse pacto. A cada 3 meses temos o costume de fazer isso, que possamos ratificar o nosso pacto com o Senhor e estar dizendo que estamos novamente cumprindo esse pacto que foi feito com os nossos, agora no Israel espiritual, fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, temos muito a aprender da palavra do Senhor. Hoje tivemos essa oportunidade novamente. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e que mais e mais possamos estar aí juntos fazendo a vontade de Deus. Vamos mais uma vez fazer uma oração ao Senhor. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos e oportunidade que tem dado a cada um de teus filhos de estudar a tua palavra. Abençoe-nos, Pai, mais e mais, para que possamos crescer no teu conhecimento e fazermos mais e mais a tua santa vontade. É o que eu te peço para mim e cada um de nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, nos vemos na próxima semana. Que Deus os abençoe.